Abra a sua Bíblia aí, eu quero começar com uma palavra. A primeira palavra que eu queria deixar com você é João. Abra o livro de João aí, antes de mais nada. João capítulo 1. Está comigo aí? Amém. Amém? Amém. Olha que coisa linda. Está aqui. Capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Uma das situações que podemos ver nessa passagem, ou digamos assim, uma base doutrinária, é que a graça de Deus, ela veio para substituir a lei de Moisés. A graça de Deus, o amor de Deus, através do sacrifício de Jesus, ela proporcionou a mim e a você, de uma vez por todas, a nunca mais oferecer sacrifícios de animais. Amém. Ou seja, a lei não tem mais domínio sobre a nossa vida. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Agora, como entender a doutrina da expiação? Nós sabemos que o pecado, Deus requeria um sacrifício pelo pecado cometido. E o primeiro exemplo que nós vimos foi dado lá no Éden, quando Adão percebeu que estava nu. O próprio Deus, ele mata um animal inocente para dele tirar a pele e cobrir a nudez do homem. Aquilo já tipificava, já era um tipo, já mostrava, já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, porque o seu sangue cobre uma multidão de pecados. Amém, querido? Amém. Nós somos, através do sangue de Cristo, justificados pelo Senhor. E aqui ele está dizendo para nós que o perdão, uma vez que haja arrependimento e confissão, ele nos reconcilia com Deus, pelo sacrifício de uma vítima inocente. No Antigo Testamento, eu estava conversando com o pastor Carlinhos sobre isso. No Antigo Testamento, irmãos, olha como é que a coisa era feita. Às vezes você pode pensar que o sacrifício no tempo da lei era tipo assim: eu pegava o cordeiro, levava para o sacerdote e dizia para ele: ó, está aqui o que a lei requer, cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito, pela minha família. Tchau, bom final de semana, estou indo embora. A coisa não era assim, não. Veja aí na página 42. Dá uma olhadinha. Olha o que acontecia na hora do sacrifício. Olha que imagem. Página 42. Deixa eu ver se a sua está a mesma coisa que a minha. Não, é a outra. A outra. Passa a outra. A origem? É a natureza do sacrifício. Isso. Natureza do sacrifício. Querido, presta atenção na figura que vocês estão olhando aí. Às vezes, quando você olha para essa figura, você só vê só o cordeiro, né? Na degola e o sangue. Mas olha a expressão de quem está em volta. Cabeça abaixo. Quem está em volta aí, eu chego a ficar arrepiado. Ó. Quem está em volta aí é a família que levou o cordeiro para o sacrifício pela expiação dos seus pecados. Porque quando a degola, quando o corte na jugular do cordeiro era feito, o sacerdote olhava
no rosto da família. E sabe o que o sacerdote estava dizendo? Vocês são um culpado do que eu estou fazendo aqui. Eu estou matando um inocente por causa de vocês. E interessante que, se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, há uma advertência que aponta para esta cena aqui. E eu fico, irmãos, arrepiado com muitos crentes que não atinaram. Eu já comentei essa passagem aqui com vocês. Hebreus 10, capítulo 26, Hebreus 10, verso 26. Porque a gente sabe que o propósito do sacrifício era mostrar uma criatura inocente morrer para cobrir o pecado de quem o apresentava. E naquele momento, a pessoa, a sua consciência via naquele sangue a sua culpa. Hoje, muitos crentes, porque você não oferece mais um animal inocente, então parece que você não tem a dimensão do valor de um sacrifício. Porque você não leva ali um animal para o pastor Marcos debolar ele no altar. Mas, querido, deixa eu falar algo para vocês que estão nessa passagem aí. Escute. Porque se vivermos deliberadamente, o que é viver deliberadamente, irmão? O que é deliberar sobre alguma coisa? Fazer de modo consciente, voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, que conhecimento é esse? Conhecimento de que Jesus foi dado em nosso lugar para remissão dos nossos pecados. Pelo conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Por que Deus está falando aqui de adversário? Porque, irmãos, quem peca deliberadamente é adversário, se torna adversário de Deus. E por quê? Está escrito aqui, olha, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ou seja, se alguém durante a lei pecasse acerca de qualquer artigo da lei, irmão, ele era morto. Quem lembra o caso da vinha de Nabote aqui? Quem lembra? Você lembra que Acabe queria a vinha de Nabote? E aí Acabe foi lá, me dá essa vinha, não dou herança para os meus pais. E Jezabel chega para Acabe e fala assim: deixa isso aí comigo. A Bíblia diz que Jezabel vai lá no meio do povo, pega 2 homens perversos e manda eles testemunharem diante do povo que Nabote havia blasfemado de Deus. O que aconteceu com Nabote, irmãos? Morreu apedrejado, porque a lei dizia que pelo testemunho de 2 pessoas a pessoa era executada. Então Paulo está dizendo aqui que na lei de Moisés, pelo depoimento de 2 pessoas, havia o quê? Morte. Agora olha o que diz o verso 29: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus. Não, o que é calcar os pés do Filho de Deus? Pisar. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Diga amém. Amém. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, todo crente tinha que ter isso aqui de quase salteado. Por quê? Por quê? Porque as oportunidades de pecar se apresentam todos os dias diante de nós.
e a gente não tem consciência do que a gente faz. Pior, se pelo menos a pessoa pecasse e na mesma hora viesse o arrependimento e se dobrasse e chorasse na presença do Senhor, pedindo a Ele misericórdia, perdão e lutasse para vencer aquilo, tudo bem. Mas às vezes a pessoa peca e deixa para lá, não ora, não se arrepende, não busca conserto, e aí sabe o que acontece, irmãos? Aquele pecado torna-se um hábito na vida dele. E aí não adianta dar oferta com propósito, não adianta ser dizimista fiel. Por quê? Porque tem uma brecha na vida. Como Deus vai abençoar alguém que está ultrajando o Espírito da graça? Como Deus vai abençoar alguém que está pisando o sangue da aliança? Pecando. Irmão, tem gente que peca que nem sente. No trabalho mesmo, fulano está na linha. A dica é que eu não estou. E ainda dá bom testemunho. O que é isso, irmão? Pecado. A mentira se tornou um hábito. Avisa aí, se o fulano de tal ligar, eu não dou. Esse cara é muito chato. Como é que uma vida de uma pessoa dessa vai para frente, irmão? Como a doutrina da expiação vai exercer a sua eficácia de cobrir os pecados? Os pecados estão expostos, irmãos. Como a tua oração vai subir? Como a tua vida vai caminhar para frente? Então, irmãos, Hebreus 10, 26 é para mim algo tão importante quanto dizer que eu vou morar no céu. Amém. Mas para muitos crentes é melhor guardar a palavra de que Jesus vai voltar e vai me levar, do que eu guardar aqui, que quando eu peco eu estou ultrajando o Espírito da graça e eu estou calcando aos pés o Filho de Deus. E a gente tem eu sou assembleano do Pé Roxo, e eu me lembro que na minha época, irmãos, pecado era adultério, pecado era roubar, adulterar, se prostituir. Às vezes falar da vida dos outros, mas e mentir, e comprar e não pagar, né? E fazer um gato na luz. Então, irmãos, a gente tem que rever alguns conceitos da nossa vida, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Não existe para Deus uma dimensão de pecado. Pecado é pecado e acabou. Você pode, irmãos, vai ser muito triste naquele dia perceber que o tempo em que se passou na igreja foi um tempo perdido, porque a sua alma vai para o inferno. Mas, Senhor, em teu nome eu expeli demônios, Senhor, em teu nome eu curei os enfermos, Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? Pecado e iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é exatamente isso que nós falamos. Você peca a tal ponto que aquele pecado deixou na sua concepção de ser pecado, se tornou uma raiz de iniquidade, está inserido lá na sua alma. Você faz e você não sente dor pelo pecado que você cometeu, se tornou raiz de iniquidade. E é por isso que nós temos o Raízes, porque no Raízes você vai perceber coisas que você vai ficar assim: acontecia isso, eu não sabia. Para quem vai no Raízes, é uma boa oportunidade para o pessoal se inscrever hoje. Se inscreva hoje. Aí, pastor Carlinhos, eu só botando a marca do pênalti, chuta, é gol. Irmão, no Raízes você vai descobrir coisas que estão lá guardadas na sua alma, as 7 chaves, e lá o Espírito Santo vai arrancar para fora. Por isso que o nome é Raízes, porque quando o Espírito Santo arranca, vem com raiz em tudo. Amém. Eu passei pelo Raízes, eu sei o que Deus fez na minha vida, a limpeza que o Senhor fez. Então, essa doutrina da expiação é importante nós, como crentes, rever a nossa vida. Senhor, o que eu estou fazendo que é pecado? Passou num caixa, pagou, aí você sai, caramba, R$10 a mais, Deus está me abençoando. Ei, volta lá, você é crente. Minha filha,
desculpa, ó, tá aqui, ó. Quando você fechar o caixa, vai faltar R$10 e você vai ter que pagar. Está aqui, ó, você me deu a mais. Mas tem crentes que falam assim, ih, Deus está me abençoando, R$10 a mais. Faz isso não. Então, irmãos, eu vou falar isso para vocês. E a gente está aqui falando para crentes, para salvos em Cristo. Eu vou ser cobrado por Deus. Então eu tenho que falar para vocês daquilo que eu vivi e daquilo que eu descobri na palavra sobre a doutrina da expiação. Então, olha, nessa página que está essa foto aí, a família ficava olhando, desde a hora que o sacerdote pegava o cordeiro, amarrava os pés. Imagina, pegar um bichinho, não era um boi selvagem não, irmãos, era um bezerro, era um filhote de boi, era um cordeiro, quieto, mudo, amarrava os pés, amarrava as mãos, e ele vinha com aquela faca molada, e ia aqui no pescoço, na jugular, e a família tinha que ficar contristada, olhando aquele sangue se esvaindo. Foi isso que Deus exigiu pelos nossos pecados em Cristo, que o sangue dele fosse aspergido. E todas as vezes que eu e você somos induzidos ao pecado, diz a Bíblia que de novo crucificamos o Filho de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Significa dizer, está escrito aqui onde nós lemos, que quando nós pecamos novamente, nós crucificamos o Filho de Deus. Então, queridos, que eu e você, que nós possamos ter a consciência do que foi de fato para mim e para você o custo da expiação. Você acha que foi fácil para Deus, do seu trono, ficar olhando para Jesus na cruz e ele gritar: Pai, Pai, por que me desamparaste? E Deus lá no seu trono virar as costas para o seu filho? Porque Deus naquele momento, irmãos, Deus poderia ter impedido o plano que ele mesmo idealizou. E você sabe que muitas vezes eu me perguntei, eu não sei se você já se perguntou: Deus, tu não és onisciente? Sim ou não, irmãos? Sim. O que é ser onisciente? Ter pleno conhecimento do passado, presente e futuro. Deus sabia ou não sabia que o homem ia pecar? Sabia. Sabia? Deus sabia. Por que criou o homem então? Por que criou o homem? Ele criou o homem para louvor da sua glória, para o adorar. Mas você sabia que ia pecar, ia custar o filho dele? Por que ele criou? Se eu vou construir ou fabricar algo que eu sei, eu vou levantar uma casa, mas eu sei que o terreno é arenoso e aquela casa vai cair, você vai construir? Quem que faria algo que daria errado? Você faria algo que daria errado? Deus fez o homem, sabia que ia dar errado, mas mesmo assim ele fez. Por amor. Por amor. Deus fez. Irmão, deixa eu falar algo que eu acredito. E olha, aqui não vai uma doutrina do pastor Paulo Cunha, não. Algo que eu acredito. O irmão falou aqui: Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Nós sabemos que os anjos que caíram com Lúcifer, eles tinham uma função nos céus. Qual era a função? Adoração. Adorar a Deus. A Bíblia diz que Lúcifer levou a terça parte dos anjos. Não sabemos a quantidade, mas são miríades e miríades. Ele levou a terça parte. Você concorda que o céu ficou vazio? O céu ficou vazio. E Deus então ele cria um plano louco de criar um ser inferior aos anjos, para provar para Lúcifer que a criação dele, inferior aos anjos, está escrito em Hebreus, que nós fomos criados
inferior, menor que os anjos. Ele quis provar que esse ser frágil, inferior, seria capaz de adorá-lo, vivendo numa carne pecaminosa, mas que ele seria capaz de dizer não ao pecado e adorar a Deus. Deus estava querendo dizer para Lúcifer assim: você tinha um poder maior em tudo em relação ao homem. Você preferiu dizer sim ao pecado. E nós sabemos que Lúcifer, ele criou no coração dele o pecado da soberba, o pecado da usurpação do querer ser igual a Deus. E Deus então cria um homem, cria a mim e a você, e coloca nessa terra para viver debaixo de paixões carnais. E Deus lá do céu, irmãos, Ele está apostando em nós. Amém. A cada dia Ele está dizendo para o diabo: ele não vai cair, ela não vai cair, ele vai permanecer, ela vai permanecer, a minha graça está sobre ele. Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele viveu debaixo dessa estrutura que nós temos. E diz a Bíblia que por ele ter padecido aquilo que eu e você nós padecemos, ele pode, como sumo sacerdote, interceder. Por quê? Porque ele padeceu no nosso corpo aquilo que eu e você padecemos hoje. Quem aqui já não foi perseguido? Quem aqui já não foi caluniado? Quem aqui já não foi traído? Então, tudo que Jesus passou, nós passamos. Então ele conhece a nossa estrutura, sabe o que nós necessitamos, e é por isso que Jesus intercede a Deus, porque ele conhece a nossa estrutura. É por isso que o livro de Hebreus apresenta Jesus como o nosso sumo sacerdote. Ele está entrando diariamente no Santo dos Santos, apresentando o seu sangue como sangue expiador através pelos nossos pecados perdoados. Então, querido, agora a gente fazendo uma análise aqui na Priscila, falamos então sobre o conceito dessa doutrina tão importante para nossas vidas, que é a doutrina da expiação. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 1, do 1 ao 7. E falando para você que o Velho Testamento já apontava para o Novo. Sabemos que o Novo é o cumprimento do Velho, sim ou não? Sim. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Então, você não consegue entender o Novo se você não ler o Velho. Por isso que nós temos que ler. Porque tem gente que fala assim: irmão, a gente está debaixo da graça, não tem que ficar lendo o Êxodo, o livro da lei. Irmãos, como entender a manifestação da graça se não saber, se não conhecer a condição que nós tínhamos? Amém? Amém. Levítico capítulo 1, do 1 ao 7. Diz assim: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Glória a Deus. Amém. Amém. Aqui
nós encontramos como se dava, como se fazia a expiação do pecado, apontando aqui, mais uma vez dizendo para vocês, que este animal era a figura e o símbolo de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 9, a partir do 19. Ok, queridos? Então, no Antigo Testamento, nós vemos aqui claramente que cobrir, purificar, reconciliar, cobrir com betume, tudo isso era o significado da palavra expiação no hebraico. Cobrir, expiar, propiciar, pacificar, tudo isso está descrito no sacrifício da cruz pelos nossos pecados, nos purificar, apagar, esconder os pecados. Amém, querido? Amém. O conceito de sacrifício no hebraico está aqui, zebá, e em grego, túzia. Animais, cereais ou bebidas eram entregues a Deus como parte do culto da adoração. Então nós vemos várias formas de sacrifício a Deus. Existiam sacrifícios de adoração, expiação pela culpa, sacrifícios para honrar, sacrifícios de ações de graça, sacrifícios de comunhão. Então, se nós pararmos para estudar, nós veremos aqui vários rituais em que uma oferta era entregue ao sacerdote. Ok? Então, todo culto a Deus havia ali uma forma de adoração através de sacrifícios. Ok? A origem do sacrifício. Antes da criação do mundo, a expiação estava na mente e no propósito de Deus. Cristo, o Cordeiro Imaculado e Contaminado, conhecido antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Conforme eu estava falando para vocês, Deus, quando idealizou o plano de conceber, de formar o homem desta terra, ele já tinha plena consciência de que esse homem ia cair. E Deus, no seu conselho ministerial nos céus, reuniu ali a Trindade e já estabeleceu um plano de salvação. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Deus nunca será pego de surpresa. Amém. Ele já conhece o fim de todas as coisas. Glória a Deus. Né? E eu costumo dizer que o Senhor começa as coisas pelo fim. Ele já prepara o fim. Agora, Satanás, ele vai agir de todas as maneiras, embora conhecendo o poder, embora conhecendo a garantia que Deus nos dá na sua palavra, ele vai agir. Sabe por quê, irmãos, ele vai agir? Porque infelizmente muitos crentes são pegos por não crer, ou por, digamos assim, não acreditar num Deus de justiça. Não é isso, pastor Carlinhos? Há crentes que só conhecem Deus de amor. Não, pastor, Deus é amor. Deus não vai me jogar no inferno. Não, eu estou tranquilo que Deus me ama. Uma vez salvo, salvo para sempre. Claro, o plano da salvação eu não sou. Mas, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre. E quando diz, aquele que perseverar até o fim será salvo? E aquele versículo que diz, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E aí, me responda isso. Então o problema é que muita gente se apega nesta palavra, uma vez salvo para sempre, já aceitei Jesus e vamos para o oba-oba. Sede santos. Hebreus 6,4. É impossível. Ó, irmão,
Hebreus 6,4, pastor Carlinhos, não é brincadeira não, acho que a gente está em sintonia com o Espírito Santo, porque esse versículo, ele fecha com Hebreus 10, 26. Irmãos, aqueles que um dia provaram desse evangelho poderoso, que resgata, que transforma, irmãos, como vai cair de novo no pecado, irmão? Como aquele que roubava vai voltar a roubar? Como é que aquele que se prostituía vai voltar a se prostituir? Como é que aquele que roubava vai voltar a roubar? Por isso que a Bíblia diz que aqueles que um dia provaram do conhecimento, da graça de Deus, é impossível que de novo eles sejam iluminados. É porque nunca tiveram contato real com o Senhor. Irmão, novo nascimento começa aqui. Não é aqui, na cara. A transformação é de dentro para fora. A Bíblia diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Você tem que produzir um fruto. O fruto são nossas atitudes, são nossas ações. Ações. Então, ó, Hebreus 6,4, grava isso aí. Marca na sua Bíblia. Marca. Porque Satanás, ele não vai te dar trégua. Satanás, ele vai tentar te enrolar de qualquer jeito. Olha, em todas as áreas onde você trabalha, tem um irmão nosso aqui que é policial. E eu duvido se diariamente não vem para ele ofertas, propostas. Não é proposta ruim, não. Proposta boa que de repente vai resolver até uma situação que eu esteja ali vivendo. Temporariamente. E aí nessa hora, espera aí, eu tenho o Espírito Santo. A minha provisão não é essa. A minha provisão vem de Deus. Amém. A minha provisão vem de Deus. E na hora Satanás fica assim: rapaz, pega, olha aí. Mas é algo que vai te levar para o inferno. Porque quando você pega, sabendo o que você está fazendo, você cai na palavra de Hebreus 10, 26. Pecado voluntário. Sabia o que estava fazendo e fiz. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando um martelo com escravos e mandando no braço do Senhor. Está cravando nos pés do Senhor. Está pegando aquela lança e está atravessando o Senhor. É isso que você está fazendo. É, irmão, ser crente. É por isso que Jesus disse assim: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque lá é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas no caminho estreito, meu irmão, você tem que fazer força para entrar. A Bíblia diz que você entra nos céus por esforço. Se você não fizer esforço, crente não é pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e ir para a igreja, não. Ser filho de Deus, convertido, ou seja, com mudança de vida, irmãos, é algo que transcende muitas vezes o nosso pensamento. É andar numa dimensão de fé, numa dimensão de lei aqui. É tu saber que o cara está te pisando e você: Senhor, tem misericórdia dele, ajuda ele. Senhor, me dá graça para suportar isso, mas libera a tua graça, o teu perdão sobre essa pessoa. É andar nessa dimensão, irmão. É andar nessa dimensão. Não é fácil. Vamos lá. Natureza do sacrifício. Tem uma parte aqui interessante. O homem reconhece estar debaixo do poder de uma deidade e como submissão oferece dádivas e sacrifício. É honrar. Você sabe que você está debaixo de um Deus. O homem reconhece que o Deus que o fez tem o direito de destruí-lo, a não ser que algo seja feito para restaurar a relação interrompida. Irmãos, Deus é soberano? É. Mas acima de tudo, para aqueles que o temem, Ele é Pai. Como Pai, Ele tem o direito de cuidar, e nesse cuidado tem a disciplina.
tem disciplina. E Deus é assim, irmãos. Deus está cuidando. No céu não tem regra. Não tem? Regra. Estatuto da criança e do adolescente. Não tem. No céu não tem esse estatuto. Irmão, Deus é assim. Presta atenção que eu vou falar para você. Você está caminhando. E aí você erra. Deus vem e dá uma correção para você. Você continua, erra de novo. Deus vai te dar uma aflição. Porque a Bíblia diz: não retirarei deles a minha bondade, mas os afligirei com açoite. Então, continua no pecado, vem um açoite. Não se consertou, continua, vem a morte prematura. Você sabia que tem muita gente que morre antes do tempo? Pastor, peraí, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que todos os meus dias, é verdade. Deus tem uma trajetória para você. Amém. Mas quando você não quer a trajetória de Deus, você quer a sua, Deus, corta. Porque Ele prefere você salvo com Ele do que você no inferno. Então Deus fala assim: você não quer? Então eu vou te preparar bonitinho, vou te recolher. E Deus recolhe. É dele. E Ele faz o que Ele quer. Ele recolhe. Graças a Deus. Quem tem promessa também morre. Olha, irmão, tem gente que fala, eu também já falei muito isso. Quem tem promessa é imortal, não vai morrer até se cumprir. Mas a Bíblia diz que lá no Velho Testamento muitos que tinham promessa e não viram a promessa se cumprir. Então cuidado. Pastor, eu tenho promessa, eu não vou morrer. Mas se você não estiver andando em linha, a promessa não vai se manifestar e você, Deus vai passar o cerol em tudo. Vai não, né? Não anda na linha não. É verdade. Irmão, a gente ri e brinca, mas, irmão, evangelho, ser filho de Deus é coisa muito séria. Posso falar algo para você? Eu vou falar com toda convicção. Presta atenção que eu vou falar para você, é algo muito sério. Aqui a gente está tratando algo que transcende uma doutrina bíblica. A gente está tratando de caráter. Sabe por quê, irmãos? Como Deus vai te confiar uma cidade no milênio para você administrar, se você aqui em vida, você não se deixou tratar o seu caráter, tratar a sua personalidade. A Bíblia diz que no reino milenial, quando Cristo estabeleceu o seu reino, eu e você seremos reino e sacerdote. Amém. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Irmãos, no milênio, as pessoas que aqui ficarem estarão submissas a Cristo e à igreja. A igreja vai reinar com Cristo. Deus não vai deixar uma cidade, ou uma nação, ou uma vila que seja, nas mãos do ímpio. Quem é que vai administrar? Quem vai cuidar? A igreja. Nós. Como Deus vai confiar algo em você, se o teu caráter não está segundo o reino de Deus? Se você não se deixou tratar. Então aqui, esta palavra é para tratar aqui, tratar o nosso caráter. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. E Paulo diz que nós sejamos formados até a estatura de varão perfeito. Porque Paulo está vendo lá na frente qual será o papel da igreja nessa terra. Né? Porque, irmão, você não vai vir em forma de anjo para você administrar. Você vai vir numa forma pessoal, porém no corpo glorificado. Como os anjos que foram buscar Ló lá em Sodoma, que as pessoas pensavam que aqueles dois anjos fossem homens comuns que iriam até abusar deles. Como aquele anjo que se apresentou diante de Josué, e Josué olha para ele e fala assim: vem cá, você é dos nossos ou você é dos caras lá? Ele estava vendo um anjo, irmão? Ou ele estava vendo uma pessoa comum? Uma pessoa comum. Assim seremos eu e você, nessa terra. Seremos pessoas comuns, porém com o corpo glorificado. E aí eu pergunto: como vai ser o teu caráter nessa terra, no milênio, para cuidar das coisas de Deus? Por isso,
que aqui, enquanto estamos servindo a Deus, muita coisa tem que mudar em nós. Por isso que essa doutrina da expiação, eu tenho que ter a convicção, irmãos, de que uma mentira é colocar Jesus na cruz, aceitar uma proposta indecente, fora do que diz a palavra, eu estou crucificando a Jesus. Sonegar o imposto, eu estou crucificando a Jesus. Enrolar o meu irmão, estou crucificando a Jesus. Irmão, pastor, você está querendo que eu seja anjo? Não, eu estou querendo que você chegue à estatura de varão perfeito. Eu estou querendo que você olhe para a sua vida hoje, como ela está e como você pode ser. Irmãos, negar as propostas. O pastor Alain está ali. O pastor Alain é policial. Ele roda por ali. Graças a Deus, um amigo que o Senhor tem me dado e a gente se fala. Ele conhece esse mundo aí fora. Irmãos, e se você não tiver com o pé na rocha, é verdade ou não é, pastor Alain? A gente vai, a gente cai. Porque as propostas são as mais... Às vezes é algo que vai abrir os céus para você, mas vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. E aí, irmãos, o sacrifício de Jesus é algo que tem que estar na sua mente, na minha mente, na nossa mente diariamente. Amém. Então, todas as vezes que acontecer com você, quando você se vê diante de uma proposta que vai te levar a pecar, lembra disso aqui. O inocente foi morto por você. Você deveria estar naquela cruz. É verdade. Você deveria estar levando as marteladas. Aquela coroa de espinho era para ser colocada na sua cabeça. Aquelas bofetadas era para você. Irmãos, quando eu vi o filme Paixão de Cristo, aquele soldado romano pegar aquele chicote com um pedaço de osso na ponta e que ele desferia os golpes em Jesus, e quando puxava, que aquele osso cravava na carne dele, parecia que eu sentia no meu corpo, e eu sentia o Espírito Santo falar. Isso aí não expressa 1% do que Jesus sofreu. Irmãos, foi algo terrível, assustador. E quando nós pecamos, é você que está com a mão no chicote. Quando nós pecamos, quem está esmurrando é você. Quando nós pecamos, quem está cuspindo na face de Jesus sou eu e você. Então, queridos, pastor, mas é muito difícil não pecar. Irmãos, o pecado tem que ser um acidente na sua vida. E outro, irmãos, pecou é correr para o joelho. Pecou é, Senhor, me perdoa. Eu costumo dizer que pecado na vida do crente, irmãos, tem que ser um acidente, tem que ser algo que você não idealizou, tem que ser algo que você caiu sem você ter a intenção. Porque a própria Bíblia diz, Paulo falando, o bem que eu quero fazer, esse, mas o mal que eu não quero fazer, miserável homem que... Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Paulo estava querendo dizer, eu estou louco para estar com Jesus, porque esse corpo aqui me leva ao pecado e eu não quero pecar contra o Senhor. Você prova que ama a Deus quando você mostra para o diabo que, embora habitando nessa porcaria que se chama carne, você honra o teu Deus. Aleluia! Você honra Ele. Você diz não ao pecado. Aleluia! Sabe, irmãos, você diante de uma situação duro igual um coco, alguém chega, irmãos, eu trabalhei em almoxarifado, e eu sei o que é alguém chegar e dizer assim, vai chegar uma carreta aí, você pega a nota fiscal, dá ok, ela vai entrar por um portão e vai sair pelo outro. Eu falava, arruma outro, eu estou indo embora, porque eu não vou desonrar o meu Deus. E posso falar uma coisa para você, nunca passei fome, Deus sempre me supriu. Deus sempre me supriu. Sabe, irmãos, Deus honra os seus.
diante de uma proposta, irmãos, não se venda. Deus é Deus. Deus vai arrumar uma porta de escape para você. Porque a expiação, o plano que Deus estabeleceu para salvar a mim e a você, não tem preço. Por isso que a Bíblia diz que não foi com prata e com ouro que nós fomos resgatados, mas com precioso sangue. Amém, irmão? Amém. Há algumas coisas aqui, tipos de sacrifício em Israel, que isso aqui serve para cunho de conhecimento, né? Porque nós sabemos que em Israel tinha a lei moral e a lei cerimonial, que eram as festas, e todas as festas tinham sacrifícios, né? E aqui tinha alguns sacrifícios que eles apresentavam: sacrifício de restituição, adoração, comunhão, de paz, ok? Algum tipo de oferta. Por que aqui nós pregamos e ensinamos tanto de oferta? Porque até hoje a oferta, ela continua subindo com um aroma suave a Deus, e Deus honra os seus. Amém. Agora, eu aprendi uma coisa: oferta, irmão, não é troca. Oferta não é, não, eu vou dar para Deus porque eu estou precisando, vou dar. Não, eu vou honrar a Deus, eu vou dar a Deus pela gratidão do meu coração, e o cuidado dele sobre a sua vida vai se estabelecer. Porque se eu tenho fé para ofertar, é porque eu estou dizendo para Deus que, independente do que eu tenho, a minha intenção é honrar ao Deus que eu sirvo. Porque eu sei que o meu amanhã está nas mãos dele. Por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe de tudo que vocês precisam. Se ele cuida do pássaro e da planta, não vai cuidar de vocês? Homens de pequena fé, diz a palavra. Não é verdade? Então, nós temos as ofertas de consagração, oferta de manjares, a oferta alçada. Tudo isso nós encontramos lá no livro de Êxodo, oferta pela culpa. Qual a intenção de colocar isso na apostila para vocês? É mostrar para vocês a importância do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque dentre todas essas ofertas que eram oferecidas, oferta pela culpa, oferta de adoração, oferta de perfume agradável, hoje Jesus, ele é a oferta de Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, ele é o bom perfume. Você hoje anda perfumado, porque Jesus habita em você, está dentro de você. Para ouvir um amém aí? Né? Tinha a oferta de perfume agradável de Jesus, hoje ele está conosco. E o sacrifício de Jesus, ele se fez agradável a Deus. Por quê? Porque o seu ato cumpriu a lei e nós fomos salvos. Glória a Deus. Irmãos, o sacrifício de Jesus transcende a qualquer ato de heroísmo da face da terra. Estava vendo um filme que apontava, que falava sobre aqueles 5 soldados que colocaram aquela bandeira na ilha de Iwo Jima, que foi uma imagem que ficou marcada para os americanos, né? Foi a tomada daquela ilha. E aqueles 5, num dos discursos, ele, quando ele foi receber a medalha, ele falou assim: olha, os verdadeiros heróis daquela foto estão lá na ilha. Foram aqueles que ficaram lá, foram aqueles que morreram, foram aqueles que foram metralhados, cortados ao meio. Eles é que foram os heróis, não fomos nós que estamos recebendo a medalha. Você está recebendo medalhas, mas quem pagou o preço por você foi Jesus. É Ele que conquistou tudo que nós vamos herdar na eternidade. Irmãos, às vezes eu viajo muito dentro da Bíblia, e às vezes lendo a Bíblia, porque, irmãos, presta atenção numa coisa. Às vezes vocês podem pensar assim: pastor Paulo Cunha é muito louco, muito maluco. Não é não, irmão. Porque quando você vai para a Bíblia e você começa a descobrir aquilo que você vai viver na eternidade, porque Paulo diz assim, ó,
se a nossa vida consistir na vida presente, somos os mais miseráveis pecadores. Então, irmãos, para eu dizer não a Satanás, eu olho aquilo que Deus tem para mim. Amém. Eu me vejo andando pelas ruas de ouro. Eu me vejo entrando dentro da minha mansão celestial. Eu me vejo sentado no colo de Deus, acariciando Deus, beijando Deus. Paulo, tu é doido, tu é maluco, mas eu me vejo. Lá no trono. Eu vou lá no trono. Paizinho, cheguei para te dar um beijo e bom dia. Vou abraçar meu Deus, vou beijar ele. Entendeu? Irmãos, eu me vejo nessa terra, durante o reino milenial, caminhando aqui. Caminhando, reinando com Cristo, num corpo glorioso, num corpo que eu posso comer um churrasco de picanha e olha, não vai ter colesterol. Pastor Paulo, quando está falando heresia, eu estou falando, vai lá na Bíblia e vê se Jesus com o corpo glorificado não comeu um churrasco de peixe. Estou certo, pastor Carlos? Não comeu um peixe lá na brasa? Jesus comeu um peixe num corpo glorificado. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. Amém. É porque, irmãos, às vezes a gente não lê a Bíblia e fica assim, será que isso vai acontecer? Eu não vou ser um espírito andando de branco aqui nessa terra. Eu disse, eu vou andar de roupa de linho. Agora deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz, se você for lá para o livro de Apocalipse, e se você ler as cartas, no final de cada carta está escrito algo. Algo que vencer. Algo que vencer. E você só vai vencer se você tiver a expiação de Cristo gravada no seu coração. Algo que vencer. Vencer como? O pecado se apresentou, eu olho para a cruz. Irmãos, você quer um versículo que mais retrata guardar a expiação no seu coração? Qual foi aquela memorável, conhecidíssima frase de Paulo, lá em Corinto? Acho que é Corinto. Estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou e me amou. Ele se entregou por mim, se entregou por você. Amém. A sua vida agora tem que estar na cruz. Irmão, descer na cruz é se entregar para o diabo. Então, que a doutrina da expiação, porque, irmãos, o cerne desta palavra, o cerne desta aula, é trazer para você a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para vivermos em nossos dias dizendo não ao pecado. O que está ali vai ser ótimo para o seu crescimento, para o seu conhecimento teológico, mas a essência dessa ministração é trazer para a consciência de cada um de vocês que eu devo viver dia a dia na cruz de Cristo. Eu estou crucificado com Ele. O que quer dizer, pastor, estar crucificado com Ele? Morri para o mundo. Aquilo que o mundo dita para mim como regra de vida não serve, porque tudo que Deus quer é que eu e você aqui na terra possamos praticar aquilo que no futuro nós viveremos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus está formando em você o caráter para que, ao passar dessa vida para outra, para que quando Deus estabeleça aqui o seu reino, você caminhe nessa terra como um verdadeiro cidadão dos céus. É por isso que Paulo diz, nós aqui nessa terra somos peregrinos, mas cidadãos do céu. O cidadão do céu vive na terra de acordo com as leis do céu. Receba essa palavra da parte de Deus, em nome